Boa tarde aos que estão entrando, bem-vindos. A gente vai só dar uns 2 minutinhos para o pessoal se conectar e já começamos. Boa tarde, Valéria. Ótimo. Vamos começando, então. Tem pessoas se conectando, mas para a gente não sair muito da nossa programação. Então, boa tarde a todos. Bem-vindos ao terceiro evento da Supply Chain Week RK. E hoje, então, a gente está com um tema que é Digital Supply Chain, uma das maiores tendências na área já há bastante tempo, mas que tem ficado cada vez mais em evidência, principalmente até com a pandemia, né, de toda a necessidade da transformação digital das empresas como um todo. E hoje a gente está com um painel bem interessante aqui, são 3 empresas de ramos bem diferentes, perfis bem diferentes, para trazer as experiências deles para vocês. Eu já vou chamar cada um deles para se apresentar aqui hoje, mas só passar algumas instruções em relação ao Zoom para vocês, tá? Então, fiquem à vontade para, durante o evento, enviar as perguntas e comentários de vocês aqui no Q&A. Então, na barra de ferramentas do Zoom, na parte de baixo da tela de vocês, aparece esse ícone com o balãozinho. Só pode ficar, durante o evento todo, mandando suas perguntas, comentários, que, se for pertinente durante a discussão, a gente já vai respondendo ao longo do evento. Se não, a gente separou 15 minutos no final para responder as perguntas e comentários de vocês. Além disso, também no final eu vou enviar para vocês uma pesquisa de satisfação do evento. São 3 perguntas bem rápidas, tá, de múltipla escolha, para vocês avaliarem o evento como um todo, os painelistas, a discussão. Então, para a gente estar sempre melhorando as nossas atividades para vocês. Então, não vou me estender mais, agora eu vou chamar, então, os painelistas para se apresentarem. E vou chamar, então, em ordem alfabética. Alexandre, você pode se apresentar para a gente, contar um pouquinho sobre a Knorr? Claro, claro. Primeiramente, boa tarde, pessoal. Boa tarde, obrigado pelo convite, Guilherme, obrigado pela oportunidade. Bom, meu nome é Alexandre Hemmermann, eu sou o Head de Supply Chain da Knorr Bremse. Knorr Bremse, obviamente, é uma empresa alemã com matriz em Munique. Nós somos fabricantes de sistemas de freio para caminhão e ônibus e também para sistemas ferroviários, para trens e tudo mais. Nós estamos atuando no mercado nacional no Brasil há mais de 45 anos. É uma empresa que tem mais de 110 anos de história, na verdade. E estamos atuando com todas as montadoras, com todos os OEs e também no mercado de aftermarket, né? Então, a gente atende aqui do Brasil todo o mercado da América Latina, o território nacional e o mercado da América Latina, né? Então, prazer, estamos ansiosos aí pelos próximos momentos da reunião. Ótimo, obrigado, Alexandre. Daniela, pode se apresentar para a gente, por favor? Oi, boa tarde. Sou a Daniela Daniela Nicásio, da Helm do Brasil. É uma empresa alemã, baseada em Hamburgo, mais 110 anos de história, né? Então, a base principal é venda de químicos. Aqui no Brasil, a gente tem os 2 business, químicos e crop protection, né? Defensivos agrícolas. Então, mais de 110 anos aí no mercado. Aqui no Brasil, a distribuição é só a nível Brasil mesmo, com defensivos e a parte de químicos também. Agradeço aí o convite para participar. Obrigada, viu?
Obrigado, Daniela. Francisco, se apresenta para a gente, por favor. Claro. Olá, boa tarde, pessoal. Boa tarde aí aos colegas aí que compõem o painel. Obrigado, Guilherme, aí pelo convite, pela oportunidade. Acho que é sempre bom a gente ter esses momentos aqui para compartilhar experiências e também aprender, né, com quem está nos perguntando e participando. Isso é muito importante. Eu sou Francisco Martins, eu sou Head de Supply Chain e Customer Service da Festo, né? A Festo, a empresa também aí já praticamente um pouco mais de centenária, eu diria, né? Alguns pouco, considerando aí desde o início na Alemanha, aqui no Brasil um pouco mais ou menos a metade disso. É uma empresa líder mundial, fabricante de automação de componentes, né, para automação industrial, então cilindros pneumáticos, válvulas, etc. Que acredito aí que boa parte das empresas que estão aqui participando, de alguma maneira, conhecem os nossos produtos, né? Muito utilizado aí de uma maneira geral nos processos fabris. Então, hoje nós estamos sediados em São Paulo, né? Temos uma fábrica no Brasil, temos mais ou menos aí metade dos produtos sendo fabricados localmente, metade importados. Então, basicamente é isso, né? Estamos aí como todos vocês aí sujeitos a esses desafios que eu acho que é um dos temas aqui para a gente trazer hoje nessa questão da transformação digital. Mais uma vez, obrigado. Espero que a gente tenha aí um bom momento aí de interação. Ótimo, obrigado. Obrigado, Alexandre, Daniela e Francisco, por ter aceitado o meu convite. E agora eu passo a palavra para o Fernão. Então, Fernão, se apresenta para a gente, conta um pouquinho também da ForFlow e já fica à vontade para iniciar a discussão depois. Legal, obrigado, Guilherme. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui. É um prazer para a ForFlow também poder apoiar, patrocinar esse tipo de evento. Então, me apresentando rapidamente, então eu sou economista, mas trabalho com logística há mais de 10 anos, com logística e supply chain. E trabalhei muito tempo em operações e estou desde 2018 na ForFlow. E hoje sou responsável pela área de consultoria em supply chain da ForFlow aqui na América do Sul. E a ForFlow, que é uma empresa, então, que também é alemã, claro, por isso associada aqui da Câmara, com sede em Berlim. A gente tem mais de 20 anos de história globalmente. E a ForFlow ela trabalha com projetos de otimização de logística e supply chain. Então, diferente de operadores logísticos, nós não temos ativos como caminhões e armazéns. A gente faz projetos para otimizar fluxos e custos logísticos para todos os segmentos. E a gente também gosta muito de fomentar esse tipo de discussão. A gente é muito importante, é muito legal o trabalho que a Câmara faz em trazer esses fóruns, trazer essas discussões para cá, para trazer experiências de diferentes segmentos. E para a gente é um prazer poder participar e apoiar esse tipo de evento, que é muito importante. Bom, então acho que já vou seguir para as perguntas aqui. Começar com uma pergunta para o Francisco aqui. Bom, acho que de maneira geral, Francisco, o tema de digitalização de supply chain ele já está na pauta há bastante tempo, né? Já tem muito vem sendo discutido sobre isso mundialmente, mas às vezes nós ficamos em alguns segmentos, em alguns casos mais latentes. A gente tem a sensação de que o Brasil, em alguns momentos, pode estar um pouco atrás nessa corrida da digitalização, vamos dizer, né? Então, apesar desses avanços, o que você acha que precisa ser feito no Brasil? Onde você acha que estão os principais desafios para a gente conseguir acelerar esse processo de digitalização em supply chain aqui? Eu acho assim, essa é uma pergunta, né, Fernão, ela permite diversas interpretações, no meu ponto de vista, né, porque vai depender muito de como o profissional que a responde, ele tá inserido no mercado, que tipo de variável ele está, digamos, diretamente exposto. Então, eu vou usar aqui na minha resposta dados que foram obtidos de uma pesquisa da McKinsey, que eu acho que ela reflete muito bem
né, e ela consolida de forma, digamos, mais estatística e com base em dados, o real efeito, né, o nível de maturidade da transformação digital no Brasil. Essa pesquisa ela foi feita em 18, 19, né, ou seja, pré-Covid aí, então ela não tem ainda esse efeito, digamos, incisivo da pandemia, né, que causou muita transformação nas empresas, mas ela nos dá um panorama muito interessante e, de certa forma, eu compactuo com alguns resultados que nela aparecem. Ela basicamente mede o nível de maturidade das empresas em 4 dimensões, tá? É na parte de estratégia, na parte de capacitação, organização e cultura, né? E dentro de cada uma dessas dimensões, eles medem 22 práticas, né, dentro dessas 4 dimensões. E eles separam as empresas em líderes na transformação digital e, vamos chamar assim, os outros, né, aqueles que estão ali seguindo, semelhante ao que acontece com processos de inovação. Dentro dessa pesquisa, eles trouxeram 5 insights interessantes, que é o que eu quero compartilhar com vocês, que eu acho que ele ilustra muito bem a realidade hoje que nós temos no país. Quando a gente fala dos líderes digitais, a avaliação desses 4 pontos, os líderes digitais no Brasil eles estão muito próximos dos líderes digitais globais, ou seja, as empresas que estão liderando a transformação digital do Brasil, elas não estão tão longe daquelas que estão liderando, ou seja, a transformação digital em níveis globais. O grande problema do Brasil é que a média, ou seja, das outras empresas, ela é muito baixa. Então, essa discrepância entre os outros e os líderes, ela é muito grande. Então, ou seja, a massa de empresas no Brasil, ela sim, aí ela tem uma discrepância em relação às questões globais. Quando a gente entra nos insights, né, ou seja, nesses 5 insights que eles entram, talvez eles deem um pouco mais de informação, tem 3 que nos chamam a atenção. Então, por exemplo, os líderes digitais no Brasil e aqueles que estão seguindo os outros, aonde que está a maior diferença entre eles? Na questão de organização e cultura. Ou seja, não está associado àqueles problemas tradicionais que a gente vê no Brasil. É a aduana, é a tecnologia, sabe, aquele monte de coisa que a gente sabe que são particularidades do país, que são um problema, não estou relativizando aqui, mas que essa pesquisa mostra claramente que as questões organizacionais e as questões de cultura, elas têm uma diferença mais gritante entre quem não está liderando a inovação e quem está liderando a inovação, ou seja, questões muito mais internas da empresa. E as notas mais altas estão associadas à estratégia, ou seja, parece haver, digamos, um foco muito grande em desenhar, em ter uma estratégia, em ter um plano, e menos na execução, na organização interna, nas transformações internas da empresa, para se chegar onde precisa. Um ponto que é muito importante, só para eu também não quero me estender muito aqui, até para a gente discutir um pouco, dentro dessas dimensões, né, a dimensão organizacional ela tem alguns pontos muito importantes, porque ela é exatamente aquele ponto que demanda um poder maior do gestor da empresa de se organizar internamente. E quando a gente lê muito sobre transformação digital, aparece muito o tema, transformação digital é muito mais cultura do que tecnologia, muito mais mindset do que não sei o quê. Então, essa pesquisa, ela vem de encontro a isso, né? Ela mostra realmente que isso tem um fundo de realidade, né? Tem outro aspecto dentro desses insights aí que foram levantados com a pesquisa, que é que essa maturidade, essa velocidade também está associado um pouco ao setor da economia em que a empresa está inserida, né? Então, quando a gente olha no Brasil, os setores aí de serviços financeiros, varejo, telecomunicações, são setores que avançaram muito rapidamente, né? Isso, e essas empresas que estão liderando, elas estão dentro desse segmento. Aí, obviamente, a gente pode discorrer um tempão sobre o porquê disso, né? O que levou a esse tipo de transformação. Mas, basicamente, a gente vê que ela envolve um padrão de comportamento do consumidor um pouco diferente em relação, digamos, à indústria de base, à indústria de transformação, que são muito mais também aí B2B. Então, assim, isso também leva forçadamente as empresas a buscarem isso, né? Outro ponto é que essas empresas estão muito mais próximas de um ponto, digamos, de inflexão, né? Em que um posicionamento um pouco, digamos, para trás dos concorrentes significa obsolescência.
Então, quando a gente fala do setor de varejo, por exemplo, não se admite mais hoje você não ter uma integração digital total com o teu cliente, né? Então, isso é um ponto aí muito grande de ruptura entre quem vai liderar e quem não vai, então isso força também as empresas a correrem com isso. E só para finalizar, obviamente, aí se a gente pegar recentemente, a Covid também obrigou muita gente a, de alguma maneira, buscar isso, né? Isso é um ponto fundamental. Então, só para concluir, Fernão, eu acho que no meu ponto de vista, existe sim as questões burocráticas do Brasil, investimento, abertura, etc. Mas existe sim, e a pesquisa mostra isso, uma questão interna de organização, de cultura, de preparação para se transformar digitalmente. Legal, muito interessante, Francisco. Eu acho que é interessante o fato como a estratégia se separa da cultura nesse momento, porque a cultura vai ser o que vai direcionar o que está definido pela estratégia, né? Ou que vai moldar, na verdade, como isso vai ser cascateado. E é interessante porque muitas vezes a estratégia tem visões, ou uma visão que precisa incluir essa digitalização, mas não necessariamente a empresa vai conseguir ter essa organização e a cultura para botar isso na prática. Acho que isso é um ponto muito interessante. E o segmento também é um ponto muito chave nessa discussão. E realmente, acho que é até legal que no nosso fórum aqui a gente também está com, dentro desse aspecto, alguns segmentos até similares, ou seja, não estamos nessa linha de varejo, né, B2C, mas muito interessante os pontos colocados. Obrigado. Vou abrir, Daniela, não sei se você quer colocar algum ponto quanto a isso. Eu sei que depois a gente vai entrar até num ponto de que a Helm tem uma posição um pouco diferente com relação às outras unidades, mas o que você acha de uma maneira geral, assim, no Brasil, você sente isso também? Como que você enxerga isso com a Helm? Eu enxergo que muitas empresas elas estão se concentrando em ganhar eficiência, em melhorar a experiência com o cliente, né? Esse ano em particular, até por conta, acho que de pandemia, a gente foi muito acessado quanto a isso, né? De ter uma resposta para o cliente um pouco mais rápida, né? Vamos colocar um exemplo aqui de entregas de produto, né? Então, assim, diferente de uma Americanas, vamos dizer, que tem toda uma parte de e-commerce ali já instalada, né? Então, existe muito essa comparação, né? E a gente ainda é muito iniciante nesse processo. Então, eu acho que as empresas estão tentando fazer ao máximo melhorar a experiência do cliente, né? Para que ele se sinta tranquilos, que ele se sinta confortável em comprar com essa empresa, eu vou ter um fácil acesso, eu vou conseguir a informação com uma certa rapidez. Então, eu acho que isso é bem importante. A gente ainda está muito no início ainda desse processo aqui na Helm, né? Nossos alemães são bem tradicionalistas, né? Uma empresa familiar, muito tradicionalista. Então, aos poucos, a gente tem mudado um pouco esse mindset dessas mudanças tecnológicas, né? Mas eu acho que tá muito no que o Francisco falou, tem que vir de uma cultura, do embasamento de cima mesmo, né? Para que as empresas elas abracem junto com uma cultura. Eu acho que isso é super importante. Legal. Alexandre, quer colocar alguma coisa sobre esse ponto? Na verdade, vocês falaram tudo, né? Os pontos que eu tinha notado, exatamente isso, né? A gente fala de infraestrutura, né? Pode ser uma infraestrutura pública ou uma parceria pública-privada que falta, porque muitas vezes a empresa toma a decisão de fazer investimentos para poder avançar com a transformação digital e não tem os seus dispositivos, não tem a possibilidade de utilizar por falta de infraestrutura. Então, acho que esse ponto foi muito bem abordado pelo Francisco, pela Daniela, comentaram exatamente isso daí que eu tinha notado. A cultura organizacional, nós temos o privilégio de trabalhar de empresas de ponta, né? Empresas multinacionais que já têm um corpo diferente, são empresas que estão atuando no mundo inteiro, mas eu fico pensando que essa cultura organizacional de empresas nacionais, por exemplo, empresas menores, elas ficam com receio de fazer um investimento ou dar um segundo passo exatamente por isso,
que também vocês comentaram, da cultura, né? Então, acho que isso é um mindset, isso vem de uma mentalidade nova que precisa ser explorada, de fato, para realmente ir para a competitividade, para você buscar o próximo passo no seu negócio, né? E há outro sentido que eu vejo, um outro ponto que eu vejo muito, que as empresas ficam receosas em tratar esse assunto, porque demanda, assim, no início, um pouco de investimento, seja de tempo ou seja financeiro, é a falta de previsibilidade, a falta a nossa volatilidade, o mercado é muito volátil aqui no nosso país, no nosso continente. Então, essa instabilidade, eu acho que também gera uma incerteza de dar o segundo passo e fazer esses movimentos na transformação digital. Acho que é isso. Legal. Fernão, se me permite, Claro, desculpa. Francisco. Eu acho que esse ponto aí, o último que o Alexandre colocou, é óbvio, aí é um sentimento meu, né, de estar envolvido aí no dia a dia nas operações. Mas isso me parece ser um bom ponto que pode justificar essa diferença, né, entre por que se tem uma estratégia, ou seja, por que se vamos dizer assim, no papel a gente coloca as coisas bem feitas, mas a execução depois ela não acontece de uma maneira tão robusta quanto se esperava. Então, essa contínua mudança no país, essa volatilidade, né, essa insegurança, seja jurídica, política, etc., que a gente vê, eu acredito sim que ela é um fator importante nessa discrepância entre planejar e executar. Aí isso não está na pesquisa, é um sentimento aí de quem está no dia a dia, né? Legal. Não, esse é um ponto muito interessante, porque, de fato, em geral, esses projetos de digitalização, eles nem sempre são rápidos, né? E acho que essa parte que o Francisco tinha comentado, da organização, também junto com a cultura, isso exige muita disciplina, né? Para começar e finalizar um projeto de digitalização que envolve muita gestão de mudança comportamental, mudanças de processos, acho que é uma transformação de fato dentro da empresa, e acho que é isso que o Alexandre também comentou. Essa volatilidade às vezes deixa uma incerteza de, mas será que daqui 3 meses eu vou estar conseguindo olhar para esse ponto dessa mesma forma como eu olho hoje? E um pouco desses dois fatores acho que estão muito conectados para, de fato, como bem colocado pelo Francisco, tem algumas empresas que conseguem, que lideram e que estão equiparadas ou até avançadas do ponto de vista digital comparado com outros países, mas isso não é uma realidade para a grande maioria das empresas no Brasil, né? Acho que esse que é o grande desafio. E aproveitando, então, eu vou passar para uma próxima questão aqui, para você, Daniela, com relação a, já falando da Helm especificamente, que a gente sabe que vocês têm uma posição uma posição de destaque dentro da corporação quanto à digitalização, e talvez até sendo uma referência para outras unidades do grupo, né? E como que aconteceu esse processo de digitalização e o que você diz dessa case de sucesso aí dentro do grupo? Na verdade, é engraçado, né? Porque foi o que o Alexandre falou, normalmente vem da multinacional, sempre normalmente vem de fora, e no nosso caso aqui, da filial aqui do Brasil, realmente foi completamente diferente, né? Então, a matriz tinha um sistema de ERP que era utilizado, sei lá, mais de 30 anos, né? Então, assim, agora eles estão fazendo uma migração para o SAP, né? Então, foi um go live agora esse ano, em 2021, mas a gente já vinha fazendo algumas mudanças internas, até por conta dessa necessidade de melhoria de atendimento para os clientes, né? Analisando o que a concorrência estava fazendo. Então, a interação dos vendedores do campo, né? Incluir a informação, o pedido de venda via um sistema diferente, que não seja o ERP, né? Que faça essa migração para o sistema, é uma coisa que exatamente não existia há pelo menos, sei lá, uns 5, 6 anos atrás, e a gente foi meio que os pioneiros aí entre as filiais da Helm para fazer esse tipo de implementação. Então, é um ERP que hoje a gente tem que, querendo ou não, é um pouco mais evoluído do que tinha na matriz, então a gente acabou puxando algumas coisas que eu achei que
foram muito importantes, né? Então, assim, a mudança do mindset também do pessoal da matriz ajuda bastante, tá ajudando bastante, né? Então, como é uma empresa familiar, ela vinha de uma sucessão, e aí, com essa sucessão agora, o CEO atual é o último da sucessão aqui, né? Então, ele tem feito bastante melhorias, trazido pessoas de fora, né? Então, como eu falei, é uma empresa familiar muito tradicionalista, tem muitas pessoas que trabalham 36 anos na empresa, né? Então, esse refresh aí de novos olhares tem ajudado bastante nessa mudança dessa cultura, né? Esse ano, eles estão com um projeto de focar muito mais nessa parte da digitalização, né, implementação do SAP, na matriz. Então, assim, tem muita coisa acontecendo, principalmente na Alemanha, que a gente já está muito mais adiantado, né? Então, na minha situação, é o contrário, né? Então, a gente aqui realmente conseguiu fazer muito mais coisas, e agora o pessoal da Alemanha que começa também a entrar nesse ritmo da digitalização, né? Então, foi completamente ao contrário. Legal, e é interessante ver como você mesmo comentou, a questão de como a liderança, né, de como a alta liderança ter essa mentalidade e desdobrar essa cultura, o impacto que isso vai ter, está muito conectado com o que o Francisco trouxe no começo também, e isso é muito interessante e, de fato, é muito legal ver as empresas que, tem muitos cases de empresas alemãs e de outras nacionalidades que o Brasil consegue se destacar e não precisa ficar com sempre aquele sentimento do primo pobre aqui, né, e que tudo chega por último, etc. Então é possível, acho que muito puxado pela liderança, é muito legal ver isso acontecendo. Que legal que a Helm está nesse estágio. É muito da liderança local também, né, de querer puxar, de querer fazer diferente, né, ter essa visão do que a concorrência está fazendo, vamos fazer alguma coisa nesse sentido, né. E, na época, teve essa abertura e uma liberação do pessoal da Alemanha para que fossem feitos essas alterações, essas mudanças. Então, querendo ou não, algumas coisas lá que tem agora, que tem lá, estão bem parecidas com o que a gente tem aqui, né? Um Salesforce. Então, assim, tem coisas que estão caminhando, são um pouco mais tímidas, né? Mas elas estão caminhando bem. E eu percebo que para esse ano eles estão bem focados nessa questão da digitalização. Legal, muito interessante. Obrigado, Daniela. Eu acho interessante porque, até linkando com o próximo tópico, muitas vezes a gente tem iniciativas muito pontuais ou individuais em diferentes áreas. Quando a gente fala de supply chain, não dá para falar só em logística. É claro que todas as outras áreas estão muito interconectadas, principalmente a área de compras. A própria Daniela citou Salesforce, e tudo isso, muitas vezes, pode estar até um nível muito alto de digitalização em diferentes pontos da empresa, mas um baixo nível de integração, né, desses dados e de conseguir utilizar essa digitalização como um potencial competitivo. E direcionando para a Knorr-Bremse aqui, Alexandre, eu sei que vocês têm processos bem digitalizados, já bem automatizados na área de supply chain, mas acho que justamente essa parte de integração dos dados, que é um ponto que você enxerga como uma oportunidade grande, né, de como fazer com que isso, que o maior benefício da digitalização seja atingido. Conta um pouco para a gente o que você enxerga hoje que está num estágio maduro e como que a digitalização está na área de supply chain da Knorr-Bremse e quais são os desafios e como você acha que vai ser possível evoluir para essa integração maior. Claro, claro. Até assusta um pouco, né? Porque a evolução das coisas está indo tão rápido como no ramo de eletrônicos, e eu acho que a transformação digital é do mesmo sentido. A gente tem muito processo já digitalizado, um processo integrado. Nós trabalhamos com SAP, que já é uma ferramenta
de ponta, excelente. Então, eu acho que o processo ele é contínuo. Eu vou até dar alguns exemplos aqui das implementações que já foram feitas, e é um processo contínuo. Acho que a gente tem uma meta hoje, que ela daqui a 3 anos, com certeza, vai vir novidades, vai vir novas ferramentas, e esse processo vai se tornar contínuo, né? Então, e a velocidade com que isso acontece, ela é um pouco assustadora até em certos momentos, né? Mas, de fato, falando da integração dos processos, a gente olha aqui como 3 pilares, principalmente, né? Tudo se começa com o cliente, né? O cliente com a sua demanda, né? O segundo pilar que a gente entende é o nosso processo interno, considerando as partes inbound, toda a parte de manufatura, o storage, né? A parte de warehouse e a parte de outbound. E também o terceiro pilar que a gente entende que é super importante são os parceiros, são todos os fornecedores, né? Então, hoje a Knorr, ela tem, devido ao sistema também utilizado, de melhorias que foram introduzidas ao longo dos anos, a gente hoje tem toda a parte de comunicação com o cliente digitalizada. Então, começa lá com o cliente mandando para nós o seu EDI, a sua demanda, a sua programação, os seus pedidos de compra, e eles vão direto para o nosso sistema. Quando chega no nosso sistema, faz toda uma tradução, uma digestão de tudo que precisa ser feito e quais são... nesse exato momento, a gente consegue entender qual vai ser a capacidade de fabrico que a gente vai precisar, qual vai ser o recurso que nós vamos precisar naquele determinado mês ou nos próximos meses. Vai também, com essa informação, ela vai ser distribuída também automaticamente para os nossos fornecedores, que normalmente a gente mexe com linhas já definidas, com série, né? Tirando tudo aquilo que é um projeto já está definido, então são produtos que eles têm um certo nível de vida, então os fornecedores também recebem suas informações automatizadas, né? Então, com tudo isso, a gente, em alguns cliques, consegue saber se aquele primeiro passo, que é aquela demanda do cliente, vai ser atendida ou não no prazo que ele quer. E por isso que a gente está aqui numa situação bem dinâmica, porque um mês a gente tem um volume X, no próximo mês o volume sobe 30%, né? E aí você vai comentar com a Alemanha que o meu volume esse mês subiu 30%. Eu falo, mas como assim? O meu mercado aqui ele é um mercado mais estável, não acontecem essas variações comigo. A gente não vai conseguir fazer com que, por exemplo, os fornecedores nos entreguem esse aumento, né? E aí entra um pouco também a nossa experiência de trabalhar nesse mercado tão dinâmico que a gente tem aqui no Brasil, né? Mas falando desses processos, então, a partir do momento que tem toda essa capacidade feita, toda a alimentação de fábrica, tudo isso, o endereçamento das peças, passou a peça da portaria. A partir do momento que uma mercadoria chega na portaria da Knorr, ela já tem todo o endereçamento onde ela tem que ir automatizado dentro do sistema. Ninguém precisa colocar a mão. Ela já tem um endereçamento, ela já vai para o seu endereço onde fica armazenado. Na hora que a gente tem a ordem de produção, também gera uma lista de onde esses materiais estão armazenados. Tem um picking, que esse picking, na verdade, aí precisa de um trabalho manual, mas o coletor tem um operador que vai com o coletador, ele bipa e vai tirando esse material e colocando num carrinho. Esse carrinho, hoje, ele é um carrinho que eu digo que é uma operadora entregando na linha. Aí, já vou linkar um pouco com o processo que a Knorr enxerga de como continuar integrando os processos digitais, que é o AGV, né? Que são a alimentação dos carrinhos automáticos. Isso já existe, não é uma novidade, mas é uma coisa que para nós aqui demanda ainda investimento e uma integração para você deixar mais digitalizado e mais automatizado essa operação. Então, esse é um ponto, né, que a gente vê que já está no nosso plano, a gente vê daqui 1 a 3 anos, a gente entende que a gente vai implementar. Em outras plantas do grupo isso já existe, então é uma das nossas metas. Que faz toda essa alimentação da produção. Que mais que eu podia falar? A gente tem também processos para que a Knorr, como grupo agora, ela consiga, de forma digital, entender que é um projeto que chama IBP, é o Integrated Business Planning, né? Que é uma demanda integrada com o grupo para entender estrategicamente qual decisão eu vou tomar se eu não tiver uma capacidade. E se a planta, por exemplo, lá na Hungria, tem capacidade, será que eu preciso fazer investimento no Brasil ou será que aquele produto precisa ser produzido na Hungria? Então, também é um sistema que está sendo implementado, né? Nós temos também aqui como exemplo para a continuidade da transformação digital, a implementação do Ricoff,
né? De toda a sua, da parte de importação e exportação, a gente ter isso digitalizado, a gente saber o que vai entrar, quando vai entrar, como que nós podemos fazer a administração e gerenciamento desses materiais de maneira mais robusta, até em termos de impostos também, que tem o Ricoff, ele tem alguns benefícios, né? Então, só que para tudo isso, né, falando da transformação digital, o mais importante de tudo é que a gente tenha os dados saneados. Então, hoje, o que tem, né? Porque não adianta a gente ter as ferramentas, a gente ter tudo integrado no sistema e o dado está errado. Se o dado está errado, a operação pode parar. Então, hoje nós temos um projeto aqui que tem uma equipe, né, trabalhando em cima, na verdade, da implementação do Ricoff, mas antes nós estamos fazendo um saneamento de dados. A gente tem que ter a certeza de que os dados estão parametrizados da maneira correta, para que num clique, que nem eu comentei no início, por um clique a informação venha com a curiosidade desejada. Porque senão, eu nem vou citar o nome de empresas, mas a gente sempre dá um exemplo, né? Você vai ter um carro de corrida e você não vai ter ninguém para pilotar esse carro, né? E não vai adiantar, né? Então, eu acho que é isso. A gente também trabalha com Kanban na produção, também é um processo totalmente digitalizado no ressuprimento de materiais para a linha, né? E eu acho que é isso. Acho que, em princípio, a gente tem um plano de 1 a 3 anos já, mas foi como eu falei, eu acho que o interessante vai acompanhar essa transformação como um todo, como o mundo está evoluindo muito rápido. Daqui a 3 anos a gente vai ter implementado isso e novas descobertas vão estar aí para a gente continuar melhorando e tentando fazer sempre a coisa com a melhor produtividade possível, né? Acho que é isso. Resumidamente, acho que é isso. Legal, Alexandre. Eu anotei alguns pontos muito interessantes aqui. Bom, primeiro, acho que a parte de limpeza, o saneamento dos dados, como você mesmo colocou, é uma coisa fundamental. E não só isso, mas também a gente toma cuidado para quais dados a gente está gerando e se eles estão sendo úteis ou não, né? Também tem uma visão de digitalização que tem um frenesi de colocar sensor para todo lado e, às vezes, começar a gerar muito dado, mas não tomar a atenção necessária para se esse dado está sendo útil ou não, para eu tomar a decisão certa na hora certa e se esse dado está correto, né? E o que pode fazer com que esse dado deixe de estar correto. Acho que esse é um ponto muito válido. O ponto do IBP, desse planejamento mais holístico, até mais sistêmico, como organização como um todo, né? O IBP ele pode ter até visão regional, mas possibilitado por uma ferramenta como o SAP, ele traz esse benefício da organização como um todo para fazer esse remanejamento de demanda, e isso ajuda muito na cadeia, porque às vezes você consegue sanar uma demanda que você tem excedente em um ponto com uma capacidade ociosa em outra ponta dessa cadeia, e isso ajuda muito no grupo como um todo. Mas o que eu achei mais interessante de tudo foi que logo no começo você falou dos 3 pilares, né? Então, existe esse processo contínuo, então os 3 pilares onde vocês dividem essas frentes, o que você explicou. E entre cliente, processo interno e fornecedores, você começou pelo cliente, né? E isso já é um ponto muito interessante, porque já é uma visão que também precisa acontecer caso já não esteja acontecendo. Então é muito interessante começar a entender a cadeia. Primeiro eu preciso ver onde está meu cliente e começar a olhar isso para trás. Acho que principalmente na indústria a gente tinha uma visão muito inversa disso. Achei muito interessante você ter colocado. Então eu tenho o cliente, depois tem o processo meu interno e depois eu tenho o meu fornecedor, né? Sim. Isso é muito legal. E com isso eu ia linkar no outro ponto, uma pergunta para o Francisco aqui agora, porque, Francisco, você comentou que você também é responsável pela área de Customer Service, né? E acho que essa é uma tendência também muito interessante, está linkada um pouco com isso que eu comentei, da gente começar a ter que enxergar a cadeia de suprimentos partindo do cliente. Então, eu acho que tem uma sinergia muito legal e é muito importante para os profissionais da cadeia de suprimentos terem a visão do cliente, senão fica uma coisa, separa muito o comercial da logística, e a cadeia ela deixa de fazer sentido em muitos dos casos. Então, queria aproveitar para pedir para você contar um pouco de como que estão a digitalização desses processos no relacionamento com os clientes, como que é essa parte da gestão do pedido, e quais são as melhorias que a Festo enxerga aí nessa parte de digitalização do relacionamento com o cliente. Legal, acho que eu queria começar falando aí dos últimos 2 tópicos que o Alexandre comentou, que você ressaltou, né, Fenão?
Eu acho que, basicamente, quando a gente fala de transformação digital, e aí a transformação como um todo, né, não só a supply chain, tem 2 pontos que são fundamentais, né? Até na pesquisa que eu comentei lá na outra pergunta, eles aparecem muito fortemente, que é a questão de dados, né? Então, antes de tudo, a transformação digital ela é uma estratégia de dados, né? Isso é fundamental que a gente tenha em mente. E essa estratégia de dados, ela tem por objetivo final entender melhor o cliente, para que sim a gente possa tomar melhores decisões, e aí em diversos níveis dentro da empresa. Então, quando a gente está falando de integração, a gente está falando de atender de uma melhor forma, de ter processos sincronizados, a gente tem que olhar o começo da cadeia, né? Ou seja, aquilo que a gente falava lá de um sistema demand-driven, né? Ou seja, baseado numa demanda, esse é o grande desafio, né? Como consolidar tudo isso. Então, acho que esses são 2 pontos que a gente tem que sempre ter em mente, né? Dados, eu acho que hoje são coisas que a gente tem que tratar, digamos, no top priority aí da estratégia, se a gente quer realmente se transformar digitalmente, né? Dentro da realidade da festa, o que acontece hoje? A gente tem, obviamente, milhares de clientes, né, espalhados por todo lugar. Então, a interação, toda essa gama de clientes, ela tem uma confluência muito grande para um único setor, para uma única área de produção. E uma única área de processamento desses pedidos. Então, a omnicanalidade, nomezinho complicado esse, né, omnichannel mais fácil, termina sendo um fator fundamental, ou seja, você dá opções do cliente, eles interagirem de diferentes maneiras e atingirem um objetivo final, ou seja, conseguir atender esses clientes em determinadas localidades diferentes. A Festo tem colocado um foco muito grande em fazer com que o próprio cliente ele consiga, de alguma maneira, colocar aquela demanda que ele precisa para a Festo. Hoje, uma boa parte, um bom percentual das nossas ordens já são feitas dessa maneira. É semelhante ao que o Alexandre falou. Então, o cliente entra lá, tem um sisteminha próprio para ele, ele digita lá, essa ordem ela passa direto para a área de distribuição. Então, 15 minutos depois que ele pôs a ordem, ou seja, rodou o batch lá do SAP, já aparece lá a lista de separação. Então, eu diria que hoje essa é a grande funcionalidade que a gente tem do ponto de vista de gerenciar melhor essa questão de entrada de ordens, né? E evitar aquele e-mail que chega na central de processamento, que o cara abre, digita e tal, e aí leva um dia, 2 dias. A gente ainda tem boa parte sendo feita dessa maneira, mas cada vez mais a gente está migrando para sistemas dessa forma. Não só o próprio cliente fazer isso, mas dando também novas ferramentas. Então, a gente também está desenvolvendo uma nova funcionalidade, né, num ambiente mais amigável, digamos, numa interface mais moderna, com poder de informação melhor para o cliente. Isso é importante, ou seja, o cliente vai ter muito mais transparência daquilo que ele está comprando, consegue configurar o produto que ele quer. Então, eu quero uma unidade de tratamento de ar que tem essa configuração. Ele vai conseguir fazer isso por conta própria, né? Então, esse eu diria que é o grande ponto nesse momento. Agora, isso ainda está muito associado a uma primeira etapa dentro da jornada do cliente, né? Ela ainda é uma etapa ali do awareness ali, de o cliente conhecer e fazer seu primeiro pedido. O que eu coloco sempre como desafio, e aí onde a gente tem trabalhado agora de uma maneira um pouco mais direcionada, é que as empresas tendem a dar um foco muito grande nesse primeiro contato, né? Em ferramentas de aproximação com o cliente, de interação com a empresa, que são essa primeira parte, são importantíssimas, e às vezes depois em ferramentas de avaliação, de pós-venda, ou seja, coisas lá no final. Então, termina que foca muito o início e o final da cadeia. Mas existe um miolo aí, uma área grande de processos, digamos que aí é realmente a máquina, né, de transformação da empresa, que eu diria que a grande sacada para você realmente ter uma experiência do cliente satisfatória, porque que no fim das contas é um dos grandes objetivos da transformação digital também, ela precisa ser extremamente eficiente, né? Se a gente pegar hoje, acho que todo mundo aqui deve fazer compra no Mercado Livre ou não. Cara, você compra hoje e se brincar no mesmo dia está chegando. A Amazon está entregando no mesmo dia na Grande São Paulo. Não é porque ele tem uma boa plataforma para você colocar seu pedido, é porque esse processo depois de colocar o pedido ele é muito ágil, ele é muito eficiente, ele é muito robusto. Então, acho que hoje as empresas estão, no fim das contas, a questão da eficiência igual à experiência do cliente, ela está se revertendo nesse tipo de ação interna. Então, processos que antes você fazia manualmente, 3, 4 pessoas fazendo checagem, que o antigo não, né, ainda é atual, mas o Lean da manufatura, eu acho que ele nunca foi tão presente no sentido de fazer com que em processos administrativos
isso seja revisto, né? Então, não se admite mais eu colocar uma ordem e ela ficar lá parada, esperando alguém aprovar, ou esperando que um desconto seja visto, ou que alguém vá fazer um cross-check. Essas coisas hoje já estão sendo cada vez mais, como é que eu diria, questionadas, e é um grande desafio para a automação. Porque a automação e a digitalização, ele exige você deixar de fazer coisas. E o deixar de fazer coisas é muito difícil, né? Você chegar para alguém e dizer, cara, isso que você faz hoje não vai mais fazer porque não precisa. Isso é difícil. Internamente precisa de alguém muito forte para coordenar, para puxar, para convencer e influenciar as pessoas a seguir nesse caminho. Aí a gente volta lá para a organização, para a cultura e etc, né? Então, eu diria que o grande desafio está aí dentro, né? Está aí dentro em reinventar os processos internos, né? Isso para mim é o grande problema. Colocar uma ferramenta nova de um app, um aplicativo novo, colocar uma ferramenta de pesquisa de satisfação não é o grande desafio. Mas integrar essas partes internas, sim, isso é problemático. Legal, Francisco. Eu acho muito interessante porque, apesar da Festo estar muito dentro do guarda-chuva do mundo industrial, vocês têm uma demanda muito similar à demanda do varejo, né? Sim. Assim, do ponto de vista de agilidade, tempo de resposta. Então, de novo, eu acho que a gente conversou sobre isso em outros momentos, em que cada hora que passa e que uma peça que a Festo precisa entregar ainda não tiver chegado no cliente, significa uma série de impactos, porque pode ter uma máquina parada no cliente, pode ter uma fábrica inteira parada, e isso é crucial. Então, o nível de serviço ele fica muito latente aí, por isso que é interessante ver isso e que isso puxa muito mais essa parte da omnicanalidade e acho que essa visão do que o cliente precisa, quando que ele precisa, em que velocidade que ele precisa e como atender tudo isso fica muito visível, né? Acho muito interessante esse ponto. E achei legal esse ponto, essa questão do entre a venda e o pós-venda, né? Tem de fato um vale grande aí entre a venda e o pós-venda, e é aí que está o segredo da competitividade, né? O conseguir, ou no mínimo o segredo do nível de serviço, de conseguir atingir o que o cliente precisa. Acho Exato. que esses pontos foram E esse, né, bem Fernando, desculpa te colocados. cortar, é um dos Claro. pontos que hoje dentro da Festo a gente decidiu integrar, né? Ou seja, a gente hoje se chama supply chain, não só ali a logística, né? Ou seja, a operação, a parte de materiais, mas a parte de order entry, order handling, ou seja, toda essa parte de tratativa com o cliente, ela está integrada. Porque no fim das contas a gente está gerenciando uma ordem, né? Então essa ordem ela entrou lá no começo da empresa e ela precisa entrar, tem que ser bem feito esse processo, para que ela flua naturalmente, né? A questão de depois de você entregar o material é uma consequência de essa ordem ter andado muito rápido dentro da empresa, né? Não, legal, muito interessante. Bom, vou mudar um pouco do tema aqui. Daniela, acho que a gente pode falar um pouco sobre a parte de transporte, também está muito conectado com isso que o Francisco comentou, né? A última ponta, geralmente, o último contato que você tem com o cliente vai ser o transporte, e na pandemia isso tudo mudou muito rápido. A demanda pelos transportes, a forma como os transportes são feitos, tudo isso passou por uma transformação grande. Vocês têm clientes que também têm uma demanda, às vezes até crescente, né? O segmento agrícola está muito Imediata, alto. né? Vamos dizer assim, uma imediata em muitas situações, né? Exato, não conseguem estocar muito volume, né? São produtos perigosos, então a oferta de transporte ela já é mais reduzida. Conta um pouco para a gente como é que foi nessa parte de transporte, como é que a Helmo foi impactada e se a digitalização de alguma forma conseguiu ajudar a Helmo nesse aspecto. Bom, acho que todo mundo foi impactado de todas as formas, né? Tanto com o transporte marítimo, né? De trazer, um desafio foi muito grande o ano passado em trazer produtos da China com essa escassez de containers, né? Espaço em navio. Então, acho que o desafio começou com esse processo, né? A parte dos meus produtos são produzidos na China e Índia.
Então, a gente começa com esse desafio de se programar com uma certa antecedência, né? A gente tem períodos muito fixos de entrega de produto, né? Que a gente chama de safra, né? Então, normalmente de junho a fevereiro é o pico mesmo dos volumes, né? Então, em cada região é um tipo diferente de produto, de cultura, né? Então, assim, já começa com trazendo o produto de fora, né? Com uma certa antecedência, tentando fazer com uma certa antecedência, se arriscando em fazer algum tipo de estoque, né? Então, assim, com certeza na safra tal produto vai sair, então analisar isso também, né? Então, e internamente, realmente também foi um outro grande desafio, porque não sei, diferente de algumas outras empresas, né? O agro não parou, né? Então, o agro foi o tempo inteiro, a gente trabalhou no sistema full o tempo inteiro, né? Então, assim, realmente não houve parada, a fábrica também não teve parada por conta do Covid. Então, assim, realmente andou muito, a demanda aumentou bastante. Realmente, o sistema tem bastante dificuldade com essa questão, porque a gente só não faz entregas para distribuidores, mas a gente faz entregas para consumidor final. Então, pequenos fazendeiros, produtores, eles também têm essa dificuldade de receber produtos, de armazenar, né? Então, a gente escuta 1 milhão de coisas diferentes do que acontece no campo em questão de armazenagem. Então, então a gente tenta implementar coisas diferentes com alguns clientes em específico, uma armazenagem paga, mas a venda já está feita, mas a armazenagem é paga pela Helm. Então, as transportadoras um pouco mais próximas, os centros de distribuição um pouco mais próximo dos clientes, né? Então, alguns ajustes como esse a gente precisou fazer. Em questão de digitalização, realmente ainda é muito incipiente, pelo menos da minha área, que ainda é um pouco incipiente, por conta de sinistro, né? Então, é uma carga que é muito visada. Então, realmente, a gente está trabalhando nessa questão aí de tracking das entregas, mas está tendo que ter análise muito de risco, né? De para quem você vai passar essas informações, né? Diferente de uma compra sua que você está comprando ali na Americanas e você olha, olha, sua entrega vai chegar em tal. Tem algumas situações que eles querem saber, quantos quilômetros está da minha fazenda, né? Então, assim, isso são riscos que a gente precisa mitigar com abrindo um processo como esse, né? Então, realmente é muito desafiador entregar o produto no período que eles precisam, na necessidade que eles precisam, porque hoje está tudo bem, amanhã chove, precisa do produto e ele não tem estoque, né? Então, realmente é uma demanda em algumas situações, meio just in time, assim, mas é bem desafiador. A questão das transportadoras realmente é uma gama bem reduzida, né, das transportadoras que realmente fazem as entregas para o ramo agro, né? Então, tem grandes transportadoras, mas com um número muito reduzido. Então, isso acaba impactando a questão do volume, né? O volume aumentou demais, não só para a Helm, mas para todas as empresas do ramo. Então, eles também sofreram com isso por conta aumento de frota, não estavam conseguindo fazer investimento em aumento de frota por conta da pandemia. Então, tudo isso foi impactado. Legal. Não, interessante. Acho que isso também vai de encontro com a pergunta que o Vinícius tinha colocado aqui no chat, né, com esses desafios, como que eles foram enfrentados. E antes de eu passar para o Alexandre e para o Francisco colocarem um pouco da posição deles nesse assunto, trazendo mais para a digitalização, Daniela, você hoje, imagino que pela complexidade das cargas, pela especificidade do tipo de carga, talvez seja um pouco mais difícil, mas vocês hoje já começaram a recorrer para essas novas plataformas de contratação de frete ou usando ferramentas que hoje estão disponíveis no mercado de forma digital para a contratação de frete, ou vocês ainda dependem muito de transportadoras mais fidelizadas e que prestam serviço quase que exclusivo da Helm?
A gente está num processo de tentar uma plataforma para fazer essa digitalização. Realmente ainda é um processo bem manual ainda, né? Então, tem as transportadoras já específicas que já trabalham nesse ramo. Na Helm em si, ainda não existe. A gente tem um controle, né, das rotas, em uma tabela já pré-definida, mas com transportadoras que já trabalham com a gente há um certo tempo, não é nada aberto. Não sei se eu respondi sua pergunta, mas realmente ainda é muito incipiente ainda esse processo na Helm. Legal, não? Sim, respondeu sim. Vou passar, Alexandre, se quiser, rapidamente só ajudar também a responder a pergunta do Vinícius e tentar trazer para essa parte digital, se tem alguma questão que nessa parte de lidar com a pandemia, o fato de estar algumas ferramentas específicas que possam ter sido chave para passar por esse momento. Sim, né? Na verdade foi uma situação muito estranha, né? Porque quando veio a pandemia, todo mundo achou que realmente no mundo dos negócios o mundo acabou, né? O mundo acabou. Então as indústrias começaram, principalmente no mundo, eu vou falar de experiência do nosso ramo aqui, começamos a falar em cortes. Tem que cortar, e agora já era, todo mundo fica sem emprego, acabou tudo. E eu tinha uma companhia, uma transportadora que tinha uma frota com certo número de veículos, né? E aí você tem certas áreas que quando vem uma crise, você começa em certas áreas a fazer esses cortes. E um dos cortes que nós fizemos com uma estratégia que a gente viu que totalmente sem visão para o futuro, foi diminuir a frota, diminuir drasticamente, porque era uma frota terceirizada, não era uma frota nossa. E realmente, se a gente viu no começo da pandemia, nos primeiros 3 meses, a coisa realmente para nós aqui, ela tombou. Só que, de repente, a coisa começou a voltar de uma maneira tão rápida que a gente não conseguiu recuperar, e o maior desafio que eu vejo essa parte do Covid, que é até uma matemática difícil de explicar, é o custo. A gente hoje tem um custo comparado com antes do Covid, nós estamos falando de fevereiro de 2020, eu não sei, mas eu arrisco dizer aqui que passa dos 60%, né, de aumento de custo. Inclusive, para frete marítimo, a gente trazia um container de $2.500, $3.000 da China, nós estamos pagando 10, 11 mil dólares, quando tem, né? Então, acho que, respondendo a pergunta que foi feita no chat, acho que esse foi um dos maiores desafios que é realmente tentar agora manter o custo num patamar que a empresa não fique desamparada, né? Não começa a produzir e gerar prejuízo, né? Acho que é isso. Agora, em termos de digitalização, assim, não teve nenhum processo que hoje eu falo para você que, por ter a digitalização, isso ajudou em algum ponto. O que nós temos hoje, na verdade, é tentar implementar a rastreabilidade de transportes para o mercado de aftermarket, por exemplo, que nós distribuímos para o Brasil inteiro, quando que a mercadoria vai chegar no cliente, onde a mercadoria está, até mesmo pelo cut-off, né? Hoje a gente tem umas regras que a gente não pode faturar aquilo que não vai entrar dentro do mês do cliente, né? Então tem que ter essa rastreabilidade, porque senão não pode ser considerado faturamento. Mas, enfim, é um assunto bem abrangente, bem interessante, mas falando sucintamente, aí, tentando contribuir um pouco, que a Daniela já colocou muito bem colocado, é isso que aconteceu com a gente também aqui, né? Legal, acho que está nesse mesmo ponto que ela tinha comentado também. Acho que o tracking da entrega, como todo mundo ficou com os prazos mais curtos ou com uma insegurança talvez maior também disso, todo mundo quer checar com uma frequência maior e ter uma precisão maior de onde está, né? A Daniela até comentou, falta quantos quilômetros para chegar, né? São respostas difíceis porque para esse tipo de pergunta, né? Mas, de fato, acho que a digitalização é um dos caminhos. E pensei que talvez, por isso que eu comentei talvez dessas plataformas, não sei, Francisco, se no seu caso isso funcionaria, mas hoje estão ficando mais comuns algumas plataformas para frete spot, onde já é possível, com um menor vínculo com o transportador em si, conseguir atender uma demanda emergencial, né? Não sei se quiser fazer sua contribuição aí sobre como é que foi esse período da pandemia e se algum desse tipo de ferramenta ajudou vocês.
Eu acho que, respondendo primeiramente aí, durante a pandemia, a gente teve, acho que, 2 momentos, né? Foi em março do ano passado, que foi fecha tudo, você tinha material em trânsito, tinha coisa faturando, você não sabia mais o que estava parado, quem estava aberto, quem estava fechado. Então, ali foi uma gestão de guerra, né? Mesmo manual, olhando o que fazer, tentando não prejudicar o cliente, tentando evitar devolução. A gente tem uma capilaridade enorme, né? Então, região centro-oeste, norte, nordeste, você tem ali cidades menores que muitas vezes você nem sabe ali a ponta final quem está fazendo a entrega, né? Um terceiro do terceiro lá, isso é uma complexidade muito grande, né? Nosso país é enorme, então num cenário como esse foi um desafio grande. E é uma área ainda carente, né, desse nível de alta tecnologia, né? Então a gente ainda fica sujeito aí a algumas transportadoras que têm uma melhor estrutura para isso, mas como você falou, hoje a gente começa a ver uma oferta muito grande de empresas que querem se diferenciar nesse setor. Você falou aí das plataformas, né, de tentar tirar um pouco essa desvinculação direta com a empresa, fazendo ofertas de frete até às vezes muito competitivos, mas ao mesmo tempo você perde um pouco aquele feeling da tua operação. A Festo é uma empresa, por exemplo, que tem cliente que conhece o motorista, né? E ele quer aquele cara, porque ele já sabe a hora que ele vai chegar, às vezes liga no celular do cara. Então, você usar esse tipo de solução tira esse lado um pouco mais pessoal, humano dessa relação com o cliente. Então, quando a gente fala de end-to-end, está falando de um processo como inteiro, essa última parte ela é fundamental também. Então, a gente tem tido um pouco de cuidado nesse processo, justamente porque essa relação com o cliente e essa última perna de entrega nossa, ela é muito importante também, né? Então, assim, a gente ainda está muito, digamos, no tradicional ali, com as empresas que a gente já desenvolveu um certo relacionamento, desenvolvendo soluções melhores com eles. Então, a gente tem priorizado em bids, em processos novos, empresas que tragam soluções um pouco melhores nesse aspecto. Mas eu diria assim, Fernão, para o que já tem de disponível no mercado, pegando aí globalmente, com sistemas de rastreamento, até blockchain, se for o caso, aí, com tecnologias muito mais avançadas, tem uma distância grande ainda, né, aqui no Brasil, para a oferta massiva desse tipo de solução, né? Então, eu diria que esse lado a gente ainda está nessa questão do tracking, ou seja, usando soluções ainda mais padronizadas, né, mas que são importantes, né? Interessante, legal, porque acho que você também trouxe o mesmo ponto que a Daniela tinha colocado quando você falou do terceiro, né, e que é muito comum, né, e principalmente nessas regiões onde precisa ter operadores locais, né, ou é muito mais viável com operadores locais, é aí que está aquele ponto que a Daniela falou, mas de onde eu vou conseguir tirar essa informação, né? E às vezes a gente fala de uma digitalização de alto padrão com alguns principais players, mas você acaba tendo algumas partes da cadeia onde a visibilidade é zero, né? O que Exatamente. fica uma coisa muito difícil, lugares onde é até difícil ter sinal de Sim, sim, celular, de qualquer sim. conectividade que ele possa viabilizar isso. Então, a gente tem esse desafio ainda no Brasil, pelo tamanho do Brasil. A Daniela também tem esse problema, porque o agro também está muito longe das grandes cidades, né, Daniela? Então, acho que foi um ponto interessante colocado. Exato. Soluções teoricamente simples, né, que hoje já existe, por exemplo, o motorista ter o rastreamento pelo próprio celular dele, né? Você chega em regiões dessas, você não tem sinal. Então, algo que seria simples hoje, você não tem por uma questão de infraestrutura, né? Então, é um pouco complexo, né, esse tema. De fato. Essa é uma das barreiras que a gente falou lá no começo, que acho que não está ainda tão latente como a parte cultural, etc., mas a gente vai esbarrar na Sim, infraestrutura sim, sem cedo ou dúvida. tarde nessa discussão. A digitalização depende muito disso ainda, né? Sim, sim, Enquanto o mundo está falando em 5G e a gente está tentando levar um 3G para muitos lugares do Brasil ainda, né? Então, é acho que esse é um verdade. ponto muito importante também. Legal. Eu já vou dar uma olhada, vi que tem algumas perguntas ali no Q&A, mas acho que tem um ponto importante na digitalização, e aí vou direcionar isso para você, Alexandre, que está relacionado com o fato da gente precisar de um novo tipo de mão de obra nesse novo cenário, onde a gente tem uma digitalização grande, onde a gente precisa de pessoas não só que saibam operar,
mas pessoas que saibam se planejar, que saibam também desenvolver a cadeia. Então, acho que em todos os níveis precisa ter uma nova mentalidade, novos capacidades, habilidades dessas pessoas. Então, a mão de obra ela está mudando um pouco esse formato. E como que vocês na Knorr têm feito para diminuir o impacto disso e para conseguir garantir que vocês tenham essa mão de obra com a capacitação necessária? Um ponto, Fernão. Acho que esse é um dos pontos mais importantes para a gente poder acompanhar todo o progresso da indústria, dos nossos negócios, né? Eu acho assim, eu entendo que também como princípio que o maior bem que nós temos aqui são os trabalhadores, né? São os funcionários, são as pessoas que fazem a coisa acontecer, né? Então, não adianta você estipular uma estratégia e não tem as pessoas corretas para implementar essa estratégia. Isso nunca vai funcionar, né? Então, diante de todo esse cenário, aqui nós realmente tomou uma decisão no passado, que aí vai em ponto daquela cultura organizacional e tudo mais, de realmente estipular um time de key users. Esses key users, eles são responsáveis por cada módulo dentro do supply chain, dentro de todo o sistema, não só em supply chain, mas a gente tem hoje key user na parte de vendas, temos key user na parte do financeiro, né? Então, isso é de suma importância para que essa pessoa, que é o key user principal, ele seja um especialista daquele módulo que ele está tratando, e ele é o cara responsável que vai treinar, que vai monitorar e que vai deixar os fluxos de maneira transparente para que ele vai passando isso de colega a colega, das pessoas que mexem com o sistema, dos operadores, todo mundo que se envolve com o sistema. Então, acho que isso foi uma sacada muito legal que a gente acabou tomando essa decisão, porque muitas vezes as empresas ficam preocupadas que nós vamos aumentar o custo. Mas, no final das contas, se você realmente vai ter um carro de corrida para pilotar, você tem que ter os pilotos corretos e, no final das contas, você vai ver que você vai ganhar a corrida. Você vai ser competitivo. Então, isso se mostrou eficaz e a gente implementou, então, essa metodologia. E hoje, assim, né, claro que as pessoas, elas muitas vezes não ficam o resto da vida na empresa e vão saindo, mas essas pessoas hoje, nós temos uma metodologia que é o Key User, deixa tudo documentado, nós temos todo um roteiro de trabalho na nossa intranet. Então, uma pessoa, por exemplo, eu tenho uma curiosidade como é que funciona um módulo WM, né, Warehouse Management. Eu vou lá, eu vou ter um módulo WM que eu vou ver passo a passo como é que funciona. Claro, tenho dúvidas, tem essa pessoa para me auxiliar, mas tudo que é feito a gente deixa documentado, é um processo contínuo, ele vai otimizando esse processo, ele é atualizado e serve também como um manual de treinamento, né? Então, essa capacitação que os key users acabam trazendo para as outras pessoas, a gente acaba criando diversos especialistas, né? E as pessoas vão se desenvolvendo. Então, isso eu acho que é um ponto super importante, de novo, né? E entendo que a gente conseguiu introduzir essa metodologia e deixar esse processo bem robusto, né? Então, acho que é isso que sucintamente passar aí para o grupo o que nós estamos fazendo aqui, né? Legal, bem interessante, porque cada vez mais a gente começa a trabalhar com fornecedores de ferramentas diferentes, né? Porque tem uma especialização muito grande dessa área de tecnologia, tem tecnologia muito específicas, é difícil ter um provedor que consiga atender muitas frentes diferentes, então acaba de fato, é um fornecedor essa ferramenta, outro essa ferramenta, e fica difícil saber para quem recorrer quando eu preciso de suporte num ponto específico. Então acho que é interessante ter um ponto focal dentro da empresa, somado com a documentação, porque senão, como você falou, às vezes a pessoa é promovida, é transferida, vai para outro país, isso é muito comum aqui com as empresas alemãs também. Então acho que é um ponto bem interessante e acho que desenvolve os próprios funcionários, porque nem sempre essa pessoa não vai ser uma pessoa de TI, ela não precisa ser uma pessoa de um alto cargo, mas você consegue, inclusive, usar isso para trazer interesse nas pessoas, até do nível operacional. É muito legal pegar, no caso de WMS, como você comentou, e ter um operador de empilhadeira, que é um cara que consiga me ajudar com uma determinada parte daquele processo. Se não for, obviamente, se tem uma coisa que está dentro
da esfera de conhecimento dele, mas não necessariamente precisa ser um cara que entenda o sistema inteiro, mas que talvez até a divisão desses key users em diferentes funções, acho que também instiga uma vontade do próprio time operacional deles saberem que eles podem ser referências naquilo e ajudarem nesse suporte também. Acho que isso é muito, muito interessante, muito bem colocado. E eu queria colocar um outro ponto, vou inicialmente direcionar para o Francisco, mas acho que é legal todo mundo colocar um pouco do que de como vocês enxergam isso. Mas hoje também vem crescendo a quantidade de KPIs que a gente precisa monitorar, a quantidade de informações que a gente precisa, dados que a gente precisa transformar em informações, dessas informações a gente precisa ter quais são as principais para a gente monitorar como Key Performance Indicators, então você tem os KPIs que precisam ser chave, e isso precisa também traduzir para ações efetivas, para que esses KPIs me ajudem a tomar decisões corretas. Então, né, Francisco, conta um pouco como é que isso é dentro da Festo, como que está a gestão de KPIs e se você vê que tem ferramentas que são cruciais nesse processo. Bacana. Eu acho que hoje a gente, toda essa enxurrada de tecnologia, né, ela tem trazido um volume de dados difícil, né, de gerenciar. Então, quando a gente fala de Big Data e tal, uma coisa é você ter o dado bruto ali, uma infinidade de informação para você transformar aquilo em coisa útil, né? E eu diria que hoje a gestão dos indicadores, né, de uma maneira geral, ainda está muito focada ali, naqueles indicadores básicos, você faz o gráficozinho ali, acompanha todo mês como está o resultado. Mas o grande salto hoje que eu vejo é essa análise multivariável, né? Como você linkar diferentes aspectos de uma determinada atividade, e isso envolve uma enxurrada de dados, e transformar aquilo em algo palpável. E aí sim, a forma tradicional de observar isso, ela já não responde, né? Então a gente vê aí uma enxurrada de curso, de oferta, né? Relacionado a analytics, a utilização do Python como uma ferramenta, né? de análise de dados, inúmeras outras tecnologias que a gente vê por aí que podem viabilizar esse processo. Mas eu acho que hoje o grande ponto, Fernão, é o seguinte: a gente olha muito a ferramenta moderna, né? A gente olha muito aquilo que está, digamos, difundido no mercado. Mas aí eu vou entrar também, voltando lá para a primeira pergunta, a parte de preparação das pessoas nesse aspecto no Brasil é muito carente. Quando a gente fala de matemática, de estatística, desse tipo de formação mais técnica pesada. E aí sim eu acho que reside um gap grande, né? Porque lidar com dados é essencialmente estatística. A gente não está reinventando a ciência, a gente está criando novas ferramentas de manipular esses dados, única e exclusivamente. É óbvio, a gente fala de Power BI, a gente fala de SAP Analytics, a gente fala de Platô, de uma série de coisas aí que vão nos dar uma visão melhor. Fica bonito, né, convence melhor, as pessoas ficam encantadas com aqueles gráficos e tal. Mas por trás disso tem um conhecimento de base que eu ainda acho que é uma grande dificuldade. Eu vou dar um exemplo na Festo. Recentemente a gente aprovou uma posição interna, a gente vai fazer uma movimentação, e eu estou criando a posição estou chamando de analista de inteligência de supply chain. Por quê? É um cara que ele vai se dedicar exclusivamente a revisitar nossos indicadores, a revisitar a forma como a gente tem dados, para que ele possa continuamente estar gerando os famosos insights aí da estratégia de dados. Porque aí sim, com essas informações a gente tem, digamos, a gente começa a poder criar uma cultura melhor de tomada de decisão com base em dados, né? Mas assim, eu diria, e esse é um ponto ainda um pouco obscuro, né, não tão transparente para as pessoas. Querem fazer transformação digital, não adianta olhar a ferramenta antes de olhar dados, de olhar uma estratégia de dados, de olhar como você vai lidar com a informação. A ferramenta, muitas vezes, ela vai ser escolhida em função disso, né? Então, às vezes precisa ter cuidado, né? O cara sai metendo RPA para todo lado, aí põe um robozinho aqui, põe não sei o que ali, acha que isso é transformação. E no fim das contas você não mudou muita coisa, né? Eu sempre falo, um robô mal implementado, ele faz erro num menor intervalo de tempo, é a única diferença, né? Legal, muito, muito bem colocado.
conecta com o que o Alexandre tinha comentado quando a gente falou dos skills ou da capacitação que as pessoas precisam ter. Esse é um ótimo ponto, porque não adianta ter uma série de... Você pode ter uma sala de... Está até na moda agora, ter as salas de dashboards, né? Os cockpits da vida, mas e que se não tiver pessoas que conseguem, voltando lá atrás, checar se aquele dado está fazendo sentido, se o dado está correto, se teve um saneamento correto do dado, se aquele dado... O que eu vou fazer com aquele dado? Ou qual vai ser o gatilho daquele indicador onde eu preciso tomar uma decisão? Ligar os pontos, né? Putz, isso aqui Exato. tem relação com aquilo. E isso é muito mais uma competência, né? Talvez um soft skill, né? Do que efetivamente uma tecnologia, digamos assim. Né? É isso. Não, acho Ele vai muito facilitar a visão, né? Não, é muito interessante. Acho que inclusive responde uma pergunta que tá aqui na sessão de perguntas e respostas, justamente sobre isso. Era inclusive direcionada para o Francisco, mas justamente perguntando que skills que hoje são cruciais para quem vai entrar no supply chain, para quem vai trabalhar com supply chain. Acho que está mais do que respondido. Eu estava escrevendo aqui para ele, mas isso. para complementar, eu acho que é isso, Legal. né? Uhum. Desculpa, Fernão, não quero tomar o tempo aí, mas como eu estava escrevendo aqui para ele, basicamente é isso. Acho que a gente tem que mirar muito nessa questão, sim, conhecer as tecnologias, conhecer as ferramentas, mas entender o que está por trás disso, né? Qual é o conhecimento de base por trás disso? A gente fala de blockchain, né? Obviamente não são necessariamente dados, mas a gente fala de linguagem Python, R, essas outras ferramentas que a gente já tem aí, como eu falei, Power BI e tal. Dominar isso, eu diria que hoje é a linguagem essencial para quem quer se inserir nesse mercado, né? E hoje as pessoas aí que estão saindo de faculdade, esses cursos mais recentes, estão levando vantagem, porque hoje, até falo, tem gente hoje que escreve melhor Python do que fala português, porque é a realidade muitas vezes deles. Então, para quem está hoje no mercado entrando e querendo entrar nessa área mais tecnológica, indústria e tal, não pode ficar fora disso, não pode. Ciência de dados, análise de dados é um grande diferencial, fora uma série de outras coisas que a gente já conhece, né? Mas eu acho que isso está cada vez mais evidente, na minha opinião. Legal. Não, um ponto muito importante. A gente tem visto Eu não muito... sei se respondi a pergunta dele lá, eu não vou digitar aqui. Se tiver mais alguma, pode escrever aqui que eu respondo digitando. Legal. Se não Não, acho colocou o que nome aqui, eu não sei quem foi. Acho que ficou bem claro. E tem essa questão dos skills, eu vou complementar com um ponto interessante. A ForFlow faz muitas implementações de sistemas também. Então, diversos sistemas. Estamos, por exemplo, fazendo uma implementação de um WMS para um cliente. E existe também alguns skills que estão em conseguir conversar entre o TI e a área de negócio, né? Esse skill que consiga, então, ter uma boa formação em negócios, em processos, ou um conhecimento, mas que, em conjunto com esses skills e com essa capacidade analítica, capacidade de entender estrutura de sistemas, ou como os sistemas estão arquitetados, isso é muito importante, principalmente no momento de implementar uma solução de transformação digital. Implementar qualquer ferramenta digital, esses skills também são muito importantes. Então, conseguir amarrar e entender como amarrar a parte de negócio com a parte de TI tem sido um diferencial muito grande nas empresas hoje. Acho que para todos os segmentos. Como a gente está já o tempo está andando rápido, tem uma pergunta interessante que eu queria abrir para os três e que acho que faz total sentido, né, nesse assunto de digitalização, é a parte de o trabalho em conjunto com startups. Então, acho que esse ponto, como a gente falou antes, essa é uma especialização tão grande, não tem condição de todo mundo querer ter áreas que estão criando tecnologias em tantos pontos específicos. Queria que vocês contassem um pouco, talvez começando pela Daniela. Não sei, Daniela, se você tem alguma experiência em trabalhos com a startup na Helm, como que tem sido isso? Na verdade, é uma pergunta bem interessante, porque realmente a gente não tinha nenhum contato com startups, até procurando essa solução com tracking, a gente acabou encontrando algumas startups, né? Então, assim, eu vejo com muito bons olhos. Eles têm uma visão diferente,
são normalmente pessoas que vieram do mercado, então você está falando com a pessoa, ela sabe do que você está falando, tem uma certa experiência, consegue te dar mais opções, né? Eu vejo com muito bons olhos, assim, e a minha experiência até agora, né? Foi uma primeira experiência aí, foi muito produtiva, foi muito esclarecedora, né? Então, realmente, você começa a analisar, e muito prática, né? Então, assim, eu já passei por implementações de sistema e tudo mais, e aí que você não conseguia conversar com o consultor e explicar exatamente o que você precisa, né? Então, assim, com uma meia hora de conversa, eu consegui explicar todo o meu processo, tudo que eu precisava, a pessoa do outro lado entendeu totalmente, né? Porque é uma pessoa do mercado, que conhece, que tem a visão, ou que estudou para isso, né? Se aprofundou, né, nesse assunto. Então, para mim, nessa primeira experiência, eu acho que foi muito válida, né? Tendo experiências com consultorias no passado, eu achei que, para mim, foi muito ok. Então, e um outro lado também, que às vezes você precisa de uma opção um pouco mais em conta aí por conta de budget, esse tipo de situação. Então, às vezes, você contratando uma startup, você consegue alguma uma coisa nesse sentido, né? Legal, legal, bem interessante. Alexandre, na Knorr-Bremse, como que tem sido essa relação? Vocês já trabalharam ou pretendem trabalhar com alguma startup? Eu acho que é bem parecido com o que a Daniela falou, né? Acho que tem dois motivos aqui na Knorr. Primeiro, a gente, como uma empresa pertencente a um grupo grande, a gente sempre acaba utilizando empresas e sistemas pré-definidos lá fora e acaba implementando aqui, e a gente acaba não explorando muito essa parte de novidades, startups que estão entrando aí no mercado, né? Mas por conta de uma situação que também está acontecendo com a gente, acho que é a mesma coisa que a Daniela comentou, é a parte de rastreabilidade de materiais, de entrega a clientes, que tem essa nossa nova, vamos dizer, um novo requerimento ou nova solicitação por causa do IFRS também, que é a parte do cut-off, né? Eu não posso deixar um faturamento desse mês virar para o cliente receber no mês seguinte. Então, nós estamos verificando algumas empresas, a gente encontrou uma empresa startup para fazer toda essa assessoria de rastreabilidade, de um sistema, um dispositivo, até mesmo no celular, você com um appzinho consegue rastrear aonde aquela mercadoria se encontra. Então, assim, é uma novidade para a gente. Realmente não tínhamos trabalhado até hoje pelos motivos que eu comentei, mas a gente tem intenção sim, porque tem muitas ideias que estão surgindo de excelentes, que com certeza vai agregar valor para nós, vai nos ajudar, vai suportar assuntos que a gente hoje precisa, tem deficiência e a gente precisa de suporte. Então a ideia é essa também. Vai ser uma experiência interessante. Legal, legal. Interessante. Obrigado, Alexandre. Francisco. Bom, rapidamente, Fernão, a gente também tem algumas experiências e, para não fugir à regra, também está mais ligado a essa área de tracking, rastreamento. O bom é que as startups elas terminam tendo um pouco mais de flexibilidade, né, um maior foco no problema do cliente, essa é a razão de ser das startups. Então, é muito flexível, né? A gente terminou desenvolvendo soluções adicionais. A gente começou com a questão de auditoria de frete e hoje migrou para outras soluções dentro da mesma plataforma que a empresa terminou desenvolvendo de forma customizada. Eu só queria pôr um ponto aqui muito importante, é o seguinte, a startup também, ela termina sendo um fator importante no processo de transformação, principalmente quando a gente pega empresas grandes, tradicionais, né, com a estrutura já consolidada, e a gente entra naquela questão de eu preciso me reinventar para inovar, né? Ou seja, eu tenho que mudar minha forma de fazer as coisas ou dá para fazer as duas coisas? É até um pouco aquele conceito em Harvard, eles usam de ambidestria, né? De organizações ambidestras, que você termina convivendo com as duas coisas. Então, acho que a startup, ela termina fechando um pouco esse ponto. Se você consegue desenvolver uma boa política, uma boa forma de incentivar a parceria com esse tipo de empresa, eu acho que é muito produtivo, né? Eu diria que na Festo a gente quer avançar mais com isso, a gente deu alguns passos, mas ainda tem um caminho enorme para a gente buscar. Legal.
Bom, não, interessante. Acho que é um mercado crescente, de novo. Tem muitas soluções e que, às vezes, inevitavelmente, também vai ser um processo de transformação. A startup não é porque às vezes, uma empresa menor ou mais flexível que não vai causar um impacto ou uma mudança dentro do processo da empresa. Então, tem que ser também planejada e igualmente o esforço colocado ali para aquela implementação tem que ser bem direcionado. Mas interessante, acho que a gente vê que tem que essa cultura que a gente comentou no começo, ela está aqui, né, nessas 3 empresas que a gente está discutindo, ela está trazendo essa necessidade para dentro e está direcionando para que a tecnologia e a digitalização aconteçam de fato, né? Uma área extremamente, só para concluir, Fernão, que eu acho que tem um campo de oportunidade gigantesco para a maioria das empresas e tem muita solução no mercado, aí a parte de inteligência para a área de materiais, né? A área de planejamento de materiais, gestão de estoques, que olhando lá para a questão da integração, pega muito bem aquela parte inicial lá de uma melhor gestão de demanda, né? Hoje, soluções de inteligência artificial e machine learning nessa área são gigantescas e tem muita empresa aí tentando oferecer, óbvio. Quando você parte para a prática, existe uma dificuldade na implementação, mas existem muita coisa no mercado aí que para mim é uma das áreas de maior desafio dentro do supply chain, né? Essa integração ela passa essencialmente pela área de materiais, planejamento de demanda, né? De fato. E em vários pontos, né? Porque aí esse estoque ele acaba estando cascateado. Para o seu estoque estar garantido, você precisa ter o estoque de quem te fornece garantido, e isso é compartilhado dentro da cadeia. Eu acho que é um ponto interessante. Inclusive, existem já empresas, e estou tentando direcionar aqui para a pergunta que o Denilson Correia colocou no chat, embora seja uma pergunta um pouco mais aberta, mas eu, focando nesse ponto, Denilson, que acho que tem muito a ver com o que o Francisco falou, já tem empresas fazendo, inclusive compartilhando a mesma solução para que precisa existir uma visibilidade maior, um compartilhamento de informação dentro das empresas, para que eu possa tomar uma decisão e ter uma gestão dos meus materiais também sabendo, olhando já também os dados de quem me fornece o que eu preciso para produzir, o que o meu cliente precisa. Então, acho que não adianta mais só olhar dentro do meu estoque, dentro do meu armazém, né? E acho que isso começa, inclusive, a fazer uma gestão de materiais que possa evoluir muito dentro da minha esfera, mas que eu possa começar a compartilhar isso com os outros players, e isso vai trazer muitos benefícios, porque para eu responder rápido a uma resposta, os 30% de aumento que o Alexandre comentou, né? Não adianta eu posso botar mais 2 turnos para trabalhar, mas se você não tiver aço, não tiver ferro, isso não vai atender, não vai adiantar. Então, acho que isso responde um pouco do que o Denilson colocou. Acho que essa parte de inteligência na gestão de materiais, Denilson, de fato, uma grande tendência e onde tem muita oportunidade. E, bom, a gente está bem em cima do horário. Guilherme, agradeço aos 3, Alexandre, Daniela, Francisco, muito obrigado. Foi um prazer estar com vocês aqui. Muito boa essa troca de informações. E eu passo de volta para o Guilherme para ele fazer um encerramento aí. Guilherme. Obrigado, Fernão. Antes de eu fazer, então, o encerramento, eu só queria dizer que eu abri aqui a pesquisa de satisfação do evento. Então, eu peço, por gentileza, que vocês respondam, que a gente está sempre tentando melhorar a qualidade das nossas iniciativas para vocês. É sempre bom saber o que vocês estão achando dos eventos que a gente está fazendo. Mas queria agradecer, então, ao Alexandre, Daniela, Francisco, por terem aceitado o meu convite, pela discussão, foi ótimo. A gente trouxe pontos muito importantes, né, para toda essa questão da transformação digital, e acho que a experiência de cada um de vocês contribuiu muito para essa discussão. Queria agradecer também aos participantes, espero que vocês tenham gostado, é um evento muito legal que a gente está trazendo, o 3º evento da Semana de Supply Chain, ao Fernão pela mediação, ao Forflow pelo patrocínio de todos os eventos, e também comunicar a todos que amanhã a gente tem o 4º evento da Semana de Supply Chain, que vai ser sobre tendências da área, então vai ser ministrada pelo Fernão e pelo Clemens da Forflow também. Vai ser um evento muito legal, então quem tiver interesse se inscreva, porque a gente está chegando no finalzinho da semana, mas ainda tem mais 2 eventos, um amanhã e um na segunda. Então, muito obrigado a todos, obrigado Alexandre, Daniela, Francisco e Fernão pela participação.
Espero que vocês tenham gostado e um ótimo resto de dia, um ótimo resto de semana para vocês. E a gente se vê no próximo evento, então. Um abraço, gente. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau. Muito obrigado, pessoal. Um abraço. Muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Um abraço.